Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Jairo. Esse é um canal que a gente fala sobre lugares, viagens, Porto Seguro principalmente, variedades e a minha paixão que é serpentes, né? Pelo que eu tô de um tempo para cá sempre estudando. E hoje eu trago para vocês aqui essa figura aqui, a minha referência aqui, praticamente, vou botar 80% do que eu sei de serpentes, eu devo a esse cara aqui. Ao que ele ensinou virtualmente, né, para mim, não só para mim exclusivamente, mas para milhões de pessoas, né, eu acredito, várias pessoas no Brasil inteiro. E aí hoje a gente tem a honra aqui de estar com ele no 10º Congresso Brasileiro de Herpetologia, e ele teve essa humildade de conceder uma entrevista para o nosso canal. Paulão. Obrigadão, Jairo, por me receber em Porto Seguro, pelo que vocês estão proporcionando para mim aqui durante a minha estadia, muito legal. E é uma honra estar aqui com vocês e já de antemão, parabenizo pelo trabalho que vocês fazem aqui, tá? Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Quem é Paulo Sérgio Bernardi? Olha, era uma criança, né, cara, que cresceu, quando criança queria ser biólogo, aí alguma coisa aconteceu, virei um biólogo, professor da UFAC, lá no Acre, em Cruzeiro do Sul, Campos Floresta, no oeste da Amazônia, né, no coração da Amazônia, um lugar, assim, considerada uma das regiões mais ricas em biodiversidade. Então, como biólogo, eu estou no paraíso, né? E sou professor lá e pesquisador. Então, esse eu acho que é um pouco de mim, né? E é o Paulão. Legal, Paulão. Se puder manter distância, é melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo, né? Então, eu queria ser biólogo desde os 5 anos de idade e também parti para a zoologia. Eu me formei biólogo na Universidade Estadual de Londrina, no nortão do Paraná. O meu sotaque, alguns vão perceber, né? Que eu sou do interior de São Paulo, um caipirão. A porta tá aberta. É, isso, desse jeito lá de Guararapes, né? E aí o mestrado eu fiz na UFPR com ecologia de anfíbios, mas também envolvendo um capítulo sobre a predação de serpentes sobre os anfíbios em uma comunidade, né? Então eu fiz o mestrado em Curitiba e a minha dissertação, a pesquisa foi em Londrina. E o doutorado eu fiz na Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Rio Claro, onde eu consegui realizar aquele meu sonho, que era fazer um estudo com ecologia de comunidade de serpentes, né, as cobras, lá na Amazônia, especialmente em Rondônia, né? E aí depois eu fui parar lá no Acre, né, como professor. Essa é a minha formação profissional, então, resumidamente. E o pós-doutorado, vem? Não. Eu não aguento mais quase nem assistir, nem minha palestra. E na herpetologia, as serpentes são a sua paixão mesmo? Os animais que você mais gosta? São. Eu trabalhei muito com anfíbios, né? E hoje até tenho orgulho de falar que identificação de anfíbios lá, meus 2 doutorandos, o Irving Lima e o Rafael Almeida, sabem mais do que eu, cara. E para mim é muito legal, né? Eu fui professor, eu orientei eles desde a graduação, né? Os caras sabem mais do que eu nesse aspecto, né? Não que eu não saiba nada. Trabalhei muito com anfíbios no Paraná, São Paulo, Rondônia e também no Acre. Mas hoje, nos últimos anos, eu me dedico mais à ecologia de serpentes, mais a parte também de acidentes zoofídicos e também os trabalhos com comunidades, né? Que nós chamamos de etnozoologia. Legal. Qual a sua importância para a herpetologia? O que você acha que você significa para a herpetologia? Olha, eu acho que eu contribuo lá para a formação de futuros profissionais, né, como professor, de uma forma geral, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos e enfermeiros, né? E também no mestrado e doutorado, né? E também oriento, né, pessoas que já direcionam para herpetologia. Essa minha parte, talvez assim, através das minhas palestras, dos meus livros e as pesquisas que eu realizo, acabo incentivando, instigando pessoas a fazerem coisas parecidas e replicarem, né? Talvez eu acredito que você possa, igual eu tive muitas figuras da herpetologia que me inspiraram, né? Muitos mesmo. Se eu fosse falar aqui, nós ficava muito tempo, tá? São pessoas que eu admiro até hoje, né? E novas outras que surgiram também, mais novas do que eu. Você vê, fala, nossa, que trabalho legal, a pessoa tá indo no caminho certo, né? Então eu acredito que eu possa, de uma certa forma, sei lá, dar uma luz, inspirar alguém ou outro aí, né? Um pelo menos aí, né? Já salva, né? Foram quantos artigos que você publicou na sua carreira? Eu acredito, eu não sei. Por alto. Eu já tenho assim, mais de umas 100 publicações em periódicos científicos, tá?
Comecei em 98, né? Me formei em 96, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. E quantos foram os livros que você já publicou? Sozinho e também em parceiros, amigos, foram 5 já. Ok. Desde quando? O primeiro foi em 2012, né? O Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. Um livro que é orgulho dizer que já esgotou, né? Legal, legal. Por falar em livro, eu trouxe esse livro. Esse livro qual foi, Paulo? Esse daí foi meu segundo livro. Segundo livro. Ou não? Não, foi o segundo. Foi o segundo livro, isso. Esse aqui você vai autografar para mim, não vai? Opa, um prazer, uma honra. Qual foi o seu maior feito na carreira? O que você se orgulha muito de ter feito na sua carreira, assim, de contribuição para a sociedade, científica, né? Eu não sei dizer, assim, especificamente uma coisa, né? Eu acho que o conjunto todo da obra, né? As orientações, inspirações, alguns livros, né? E alguns artigos publicados, algumas descobertas, acredito, de compreender de uma forma melhor como é que o acidente ofídico acontece naquela região no oeste da Amazônia, que foram subsídios, informações valiosas para nós trabalharmos com as comunidades. Sabemos como eles veem esses animais, quais os primeiros socorros e prevenção que eles realizam. Então ficou assim mais fácil para nós e de forma mais precisa levar informação no que eles estavam fazendo de condutas inadequadas, tá? Então talvez seja assim esse retorno para a comunidade. Também nossos trabalhos lá em hospitais, né? Atuando na formação de profissionais de saúde, seja na capacitação ou mesmo na graduação e na pós-graduação. Então penso que isso deu um certo retorno para a sociedade, saberem melhor como lidar com um acidente ofídico. E também a importância desses animais, né? Vocês trabalham muito em educação ambiental para que eles não resolvam tudo na paulada, né? Conhecer mais a importância dos animais na natureza e para a humanidade. O que ainda falta profissionalmente para o Paulão conquistar? Cara, eu falo assim que os estudos com serpentes lá no Alto Juruá, oeste da Amazônia, eu divido em 3 fases. Eu acredito que em março de 2024 nós vamos dar início para uma 4ª fase, tentando responder perguntas que surgiram nas outras 3 fases. Começou de 2006 a 2013, né? Que era aquela fase inicial de levantamento. Foi 2014 a 2019, estudos dentro de hospital e também na natureza com as serpentes peçonhentas e pessoas picadas, e também a parte etnobiológica. E 2020 em diante, né, a 3ª fase, que eu acho que a gente encerra agora, esse ano, para ir para uma 4ª fase, fazer alguns estudos mais aprofundados e diferenciados do que nós já vimos fazendo, né? Vamos ver como que as bliniatos, as papagaias, as botas, a jaraca verde capturam as suas presas, além do engodo caudal, que nós já sabemos. Se existe mais populações abundantes dessas espécies, como que os rios funcionam como uma barreira de fluxo gênico para essas populações, né? E em compreender mais a diferença entre as serpentes na mata de várzea, que é inundada sazonalmente, e a de terra firme. Queremos mais e mais saber como que são essas coisas, tá? O que o Paulão de hoje diria para o Paulão do passado, ainda estudante de graduação? Olha, para nós conseguirmos certas coisas, às vezes tem um preço. Nunca se esqueçam da sua família e da sua saúde, porque quando vem a cobrança do que você se dedicou, se sacrificou, porque os bastidores, as pessoas não sabem o que acontece, como você está e tudo mais, né? Quando a cobrança chega, você não sabe o preço que você tem que pagar, tá? Eu diria para ele cuidar mais dos seus joelhos, do seu peso, das suas costas, da sua diabetes, da sua hipertensão, tá? Pro Paulão do passado, cuida das suas costas, cara, para você continuar com essa energia para ir para a floresta depois dos 50 que eu cheguei agora. E o que o Paulão tem a dizer aos resgatistas da ciência cidadã? Nunca desista. Vocês vão ter obstáculos, tá? Ou você desiste. Se eu fosse desistir na minha vida, cada vez que eu tive um obstáculo, eu não chegaria onde eu cheguei até hoje, tá? Então, pau na máquina, tá? Nunca desista. Vocês vão levar os golpes mais fortes da vida e vocês serão derrubados. Qual é a frase do Rock Balboa? Nada mais do que a vida vai lhe dar os golpes mais pesados. Compete cada um de você se levantar, se reerguer e seguir em frente.
ninguém mais do que você, tá? Ou como diz eu adoro o filme Sombra e Escuridão, tem 2 vídeos, um só, né, no meu YouTube sobre a sombra e escuridão, aquela frase, né, do Patterson, a gente tem nossos problemas, né, com nossos problemas grandes, você fala o seguinte, são apenas leões. Você resolve, cara, e nunca desista. Obrigado, Paulão. E a gente, do canal e do Projeto Resfauna, trouxemos um presente para você. E a gente só vai entregar com uma condição. Assinar o livro? Não, você tem que usar na tua próxima palestra e aparecer no vídeo e falar. Vamos ver, projeto. Beleza, brigadão aí, cara. É um prazer. Vamos ver se você vai gostar. Opa, eu acho que eu já gostei. Eu acho que eu já desconfio, vamos ver. Com certeza eu vou usar. Opa, brigadão, uma caneca, com certeza. Vou lembrar de vocês todo momento que eu começar algum vídeo e falar: olá, herpetomaníacos! Olha o presentinho do projeto Resfauna lá de Porto Seguro! Vamos tomar minha aguinha! Cerveja não mais, né, Paulo? E de vez em quando, não vamos voltar, né? Eu vou no médico descobrir porque que eu parei de beber cerveja. Mas brigadão, pessoal, por mais essa. Eles me deram muita coisa aqui, moçada. Ah, foi um prazer pra gente. E assim, a gente te agradece em nome do Projeto Resfauna, o canal Nas Trilhas de Jarelane, que eu comecei em janeiro. E o projeto é de maio pra cá. Sim. A Lúcia, ao Marcelo Cobra, do Projeto Resfauna também. Um abração pra Lúcia, Machado, muito obrigado. Marcelo tá? também, Marcelo Marcelo também. Marcelo. E assim, é muito difícil a gente estar aqui, né, com todo o sacrifício, e a gente ter esse reconhecimento teu é muito importante, né, pro nosso Obrigadão. trabalho. Parabéns pelo trabalho. Tá bom? Paulão, brigadão. Brigadão. E quem sabe eu te vejo um dia de novo. Mas logicamente. Valeu, pessoal. Não esqueçam de acompanhar o canal, tem mais vídeo por aí. Abraço, fica com Deus.